Olá, mais uma vez estamos em mais uma edição do Axé em Debate, uma rede alternativa onde traz informações a todo o povo de Axé. Contamos hoje com a presença do Pai Clóvis de Aganju, da Seucabe, e contamos com a Mãe Norinha, nossa querida Mãe Norinha de Oxalá, da Cedrabe, onde nós vamos poder explicar melhor o que está acontecendo, porque nós tivemos uma mobilização dia 24, 25, 26 e na realidade, o resultado disso. Qual o resultado disso, na tua opinião, que faz parte do Conselho de Povos de Terreiro, Pai Clóvis? Qual o resultado disso, no que isso, para que lado estamos nos encaminhando? Há um ponto de interrogação quanto a isso. Porque após essa nossa mobilização, aquilo que nós podemos chamar de nossos inimigos também estão se mobilizando, né, Menorinho? Bem forte. Nós estamos vendo que eles se assustaram com a nossa mobilização, eles pensavam que iam lidar com uma horda de bárbaros, de analfabetos, de iletrados ou de gente mal informada. Eles se assustaram com a nossa articulação e com a nossa organização em tão pouco tempo. No momento que surgiu o problema, nós já conseguimos organizar e constituímos uma comissão, que está uma comissão permanente agora, né? E que está fazendo um trabalho em torno disso aí. Nós estamos tudo articulados em torno do deputado Edson Portillo, né? Para nós é deputado ainda, que hoje é vereador na cidade de Sapucaia do Sul, autor da lei do anexo, né? Digamos assim, do parágrafo da lei que nos beneficia. É o famoso inciso 5º, é isso? Isso, foi assim, ó, nós temos o Código de Defesa dos Animais do Estado do Rio Grande do Sul, onde no artigo 2º ele proíbe a sacralização. E há um parágrafo que diz assim: não se enquadra nessa vedação o livre exercício das liturgias e cultos das religiões de matriz africana. Resumindo, então, é esse parágrafo que a deputada Fortunati quer derrubar. Tá. Em miúdos, nós continuamos tendo direito à sacralização. Até o momento, até o dia de hoje, né? Até o momento. Me parece, Mãe Norinha, que dia 7 agora vai ter uma votação, é isso que vai acontecer? Não. É o presidente da comissão, que são 12, né? Da comissão da CCJ, Comissão de Justiça, ele vai apresentar o parecer dele. Não quer dizer que esteja terminado e não se sabe qual é o parecer dele. Existe muita pressão por parte de partidos aliados à senhora Regina Fortunati. Nós também temos bem envolvidos com diversos deputados, mas que está difícil. A nossa mobilização tem que continuar, nós temos a nossa comissão organizadora e a gente tem que ir pela comissão e pelo nosso coordenador, que é o nosso sempre deputado Edson Portillo. Ele é vereador, mas nós sempre que ele é sempre o nosso deputado. Ok, fica aí o convite a ele a vir participar do Axé em Debate para poder explicar em miúdos, né, de forma mais clara o que está acontecendo, né? Eu tenho umas perguntas aqui, vamos elaborar em perguntas, que daí fica melhor o programa, fica mais objetivo, tá? Aqui é as perguntas dos internautas, né? O que é a intolerância religiosa? Hoje nós falamos assim, ó, eu pertenço, vamos separar aqui com a ajuda da Mãe Norinha, nós falamos em comissão e comissão. Existe a comissão chamada CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, formada pelos deputados, 12 deputados da Assembleia Legislativa, que faz a filtragem, vamos dizer assim, né? Faz a filtragem da... Eles são neutros. É para serem neutros. Eles teriam que ser neutros para dizer se esse pedido... Eles têm que ser neutros, né? Exato. Se esse projeto de lei da deputada Fortunati é constitucional ou não. Certo. Daí, se aprovado, vai para a Comissão de Saúde também. Tá? Se barrar na Comissão de Constituição e Justiça, barra tudo, para tudo e não vai a plenário, não vai ser votação. E existe uma comissão nossa de sacerdócio, de integrantes das diversas federações do nosso estado, que é uma comissão permanente que está acompanhando isso, coordenada pelo deputado Edson Portillo, por nós indicados, para que fizesse essa coordenação. Tá?
Desculpa, contra a intolerância religiosa. A intolerância é assim, ó, paralelo a isso tudo, eu pertenço a uma instituição chamada Grupo de Diálogo Interreligioso de Porto Alegre, onde nós não queremos mais usar a palavra tolerância. Porque tolerância o que é? É meio que engolir goela abaixo. Eu tenho que tolerar o que tu gosta, eu tenho que tolerar o que tu faz. Não, eu tenho que respeitar o que tu gosta e eu tenho que respeitar o que tu faz. Né? Não sendo contra a lei, eu tenho que respeitar. Então, assim, mas, como se diz na nossa linguagem, está havendo uma campanha articulada, massiva, de massa, maciça, com consistência, a nível nacional, né, minoria, nós estamos percebendo isso em várias cidades, e agora nós estamos assim, os gladiadores do altar, o que nos preocupa é a lentidão do Ministério Público na defesa dos nossos interesses coletivos da sociedade brasileira. Na tua opinião, mãe Norinha, essa falta de interesse está interligada pelo fato de que a nossa religião ela é de ordem e matriz e origem africana? Com certeza. Então existe um cunho de racismo aí no meio, né? A perseguição veio dos evangélicos. Em 2003, Manuel Maria, do PTB, já fez essa lei contra nós. Era uma lei dúbia, mas que nos atingiu de cheio. Em seguida começou a fechar casas. Era uma cadernetinha assim, tipo um catecismo, que as pessoas colocavam até no bolso, e quando apresentavam para um policial, um brigadiano, ele pensava que aquilo era lei mesmo, já ia detonando com as casas, fechando, que houve casas fechadas, né? Como agora já está tendo casa fechada assim. Houve em Viamão e numa cidade perto de Pelotas que eu não lembro. Mas essa informação é oriunda da onde? Qual é a veracidade dessa informação de que houve uma casa fechada e por que houve fechamento dessa casa? As próprias pessoas que falaram, estavam lá de perto de Pelotas, tinham pessoas lá nos informando, as próprias que fecharam a casa. É uma pessoa bem articulada, que é a presidente de uma federação lá, e por intolerâncias ou pelo desrespeito à religião afro, fazem isso. Tá, mas isso é político. Eu quero entender uma coisa. Não existe nenhuma lei ainda contra a sacralização. Está para ser feita. Vamos ver se vai ser aprovada ou não, se Deus quiser e os nossos pais. Não vai ser aprovada. Mas eu quero entender uma coisa. Como é que ainda não está aprovada essa lei contra a sacralização e essa casa foi fechada a troco? Não, mas acontece que Viamão, a organização já está grande. É municipal a lei lá. Lá o desrespeito em Viamão está grande. Tanto que eles já entraram com a mesma lei lá no município, para ser contra. E aproveitando esse gancho, me parece que pessoas falando, né, comentários, ouvidos perdidos, de que haveria essa notícia rolou no dia 25, se não me engano, que haveria um vereador e uma deputada entrando, aproveitando o gancho dessa deputada, entrando um gancho para poder fazer essa mesma lei, só que municipal. Procede isso? Procede. Várias cidades ao mesmo tempo, em simultâneo. Mas espera aí, se nós pegarmos o Estado, não pega todas as cidades? Com certeza. Não, existe 3 esferas do poder: federal, estadual e municipal. Tá. E esse cipual de lei, na minoria, que confunde as pessoas. Isso, é isso que eu quero deixar bem claro pro pessoal. Esse cipual de leis é que confunde as pessoas, porque nunca uma lei municipal pode sobrepor a estadual, nunca a estadual pode sobrepor a federal. E como é que eles querem fazer isso? Mas o cipual diz que, na forma da lei, cada um vai legislar dentro do seu território. Então, isso aí vai estar sendo discutido não só no Ministério Público, como já há no Congresso Nacional uma frente parlamentar em defesa das tradições de matriz africana. Quer dizer, então, em miúdos, pai Clóvis, que tu está me dizendo que pode tramitar, se a lei estadual se sobrepõe sobre a municipal, tu está querendo me dizer que está acontecendo ao contrário, está acontecendo que as duas eles querem que as duas andem juntas? Está havendo uma alternância, exatamente. E essa alternância não é inconstitucional? Totalmente. Sim, é isso que nós queremos derrubar agora nessa Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Nós contamos com a lucidez dos deputados e com o conhecimento jurídico, né? Que eles têm, deve ser maior que o nosso, por eleito, para isso. Com certeza. E tem que se cercar de todo um aparato de informações do Departamento Jurídico da Assembleia,
nós temos um projeto de conversar pessoalmente com a presidência da Assembleia, nesse sentido, já conversamos com a presidência da Assembleia, mas o que está acontecendo é assim, ó, são as diversas discussões e a tentativa de tumultuar, exatamente, veja bem, a organização. Eu percebo isso, tumultuar a situação. Tumultuar para poder nos desarticular. Mas a movimentação está muito grande, está uma união de diversas federações, de diversas associações e de muitos ilês de todo o Rio Grande do Sul. Deu para se ver no dia 24 e 25, lotou tudo, né? Dia útil, né, Menorinha? Dia de trabalho, gente tirando folga, gente negociando férias para poder comparecer na praça. Exatamente. E então, resumindo, concluindo, a luta continua. Na realidade, dia 24, 25 e 26 foi o quê? Foi 2 audiências públicas e depois nós fizemos uma caminhada para protestar. Na realidade, essa audiência pública foi para deixar claro, o povo de terreiro, o povo de axé, foi lá para deixar claro que não aceita a lei que essa deputada está querendo impor, é isso? Isso, até onde primeira audiência como pública... leiga, é isso que eu entendi? Não, vamos olhar melhor para quem está ouvindo agora. Exatamente. A primeira audiência pública foi chamada a pedido da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Tá? Em miúdos, nós vamos debater o mérito da questão. Essa questão de pessoas mal orientadas que fazem oferenda nas ruas, animal mutilado, animal apodrecendo nas praças e nas ruas, essa é uma questão que alegam que não é da nossa religião. Não é da nossa religião. Não é do nosso ritual. Bem claro, não é do nosso ritual. E eu defendo que, a Menorinha também concordou comigo, que a partir do momento que eu estou explicando que isso não é do meu ritual e eles continuam usando isso como argumento, há um preconceito racial, um preconceito religioso, sim. Muito grande. Há um preconceito, sim, com certeza. Tá. A segunda audiência já não era mais o mérito, era a constitucionalidade, porque aí foi chamada pela Comissão de Constituição e Justiça a pedido da deputada Manuela Dávila. Que foi no dia 25. Dia 25. Isso. Foram 2 audiências públicas. O terceiro dia do nosso acampamento, da nossa concentração na Praça da Matriz, foi para nos organizarmos e fazermos uma caminhada até a Prefeitura e Mercado Público. Perfeito. Foi o que nós fizemos. Para mostrar para o povo, bom, o meu cameraman está dizendo aqui que o nosso tempo acabou, voltamos no segundo bloco, tá ok? Bom, voltamos novamente no nosso segundo bloco aqui com um debate extremamente polêmico, né? E o Axé em Debate tá aí mesmo para isso. Está aberta a Casa de Oxalá para que venha pessoas de ordem, federações, de ordem matriz africana, para sentarmos e conversarmos e darmos voz à sua dor, ao que está acontecendo na sua comunidade, no seu município, agressões, né? É importante que as pessoas venham dar o seu depoimento do que está acontecendo aí, por aí, né? Tem uma segunda pergunta. Sabemos que a violência é uma ação que vem acontecendo de forma assustadora. Vocês que prezam a paz entre os irmãos e o que tem a dizer sobre os adeptos das diferentes religiões que ficam violentando outras religiões? Porque existe um arroxo aí de uma religião específica querendo acabar com a nossa religião. Isso está muito claro. Tanto que está claro, eu pediria para o meu cameraman que desse um zoom, se ele pudesse dar um zoom nessa chamada aqui, que tá bem complicado. Eu não sei se eu adianto para ti aí, fica melhor. Conseguiu pegar, tá conseguindo pegar. Aí o nosso câmera, gladiadores do altar, né? Isso aqui tá muito sério, gente. Olha só, sabe o homem, esses demônios homossexuais não merecem viver. A Igreja Universal do Reino de Deus, juntamente com os gladiadores do altar, resolveremos esse e outros problemas sociais em nosso país e faremos o trabalho que o governo nunca teve competência de fazer. A caça às bruxas e aos monstros voltou. Letras garrafais. Outra questão aqui, tem um rapaz falando a respeito do link. Essas religiões
M, que eu não vou dizer palavrão aqui porque não é do meu programa nem do meu feitio, essas religiões de M mesmo, um tiro bem no meio da testa deles resolve. Pai Clóvis está me dizendo que daqui a pouquinho aí vai haver violência, já está havendo, mãe Norinha, pessoas sendo esmurradas, espancadas, é isso que está acontecendo? Já está acontecendo e nós já sabemos assim, ó, quem estudou história, né? O que diz? A história é a mestra da vida, né? A história já nos mostrou isso. Nós sabemos, há pouco tempo foi preso e autuado um pastor de uma dessas religiões eletrônicas, em que ele estava com um armamento pesado em casa, né? E droga. Ele mancomunado com o tráfico de droga nos morros, nas favelas do Rio de Janeiro, se aliou aos traficantes para terminar com o terreiro de matriz africana no Rio de Janeiro. Tá? O que nos leva à nossa reflexão aqui agora? Temos que pensar, o que nos resta? Mãe Norinha, o que nós já conversamos? Nós precisamos fortalecer as nossas instituições. Nós temos nosso Estado... Ótimo. De que forma? De que forma? Comparecendo e participando dessas instituições. Veja bem, nós temos no Estado o Conselho Estadual, né, que é o nosso Conselho da Umbanda dos Cultos Afro-Brasileiros, do Rio Grande do Sul, que congrega religiosos. O nosso conselho é formado de sacerdotes, cada sacerdote representa uma casa religiosa, um templo, né, religioso. Paralelo a isso, nós temos um conselho estadual de povos de terreiro que defende os nossos interesses a nível civil, né, da sociedade civil. Tá? Dentro do Estado, todas as instituições federativas, as associações, as federações, podem e devem se filiar a esses dois polos que nós temos no Estado. Um Conselho Estadual de Religiosos e um Conselho Estadual da Sociedade Civil. Para combater, porque nós teremos que formar também em breve os nossos guerreiros do axé. Nós vamos ter que formar os guerreiros do axé. Porque as nossas casas já estão sendo agredidas, já estão sendo incendiadas. Inclusive, eu tenho um manifesto registrado, consegui salvar no nosso computador, onde eles falam dos kardecistas, dos muçulmanos e dos budistas. Veja bem, o que eu não consigo entender e raciocinar, uma religião que se diz de Deus, Mãe Norinha, pregando ódio. Eu gostaria de pedir um minutinho para o meu câmera dar uma pausazinha, apenas uma pausa aqui, para depois nós voltarmos. É um segundo só. Voltamos novamente, apenas um probleminha que houve aqui de ordem pessoal aqui do cenário. Então é o seguinte, como o senhor estava falando, Pai Clóvis... De fortalecer nossas instituições. Uhum. Porque o que veio o CEDRAB? O CEDRAB é uma congregação em defesa das religiões afro-brasileiras. Primeiro foi uma comissão, né? Tá. E quando soubemos, no primeiro seminário da CEDRAB, na 11ª SECOM, dos Movimentos Negros, né, da Semana da Consciência, veio uma professora, Leonor Bahia, no seminário, pediu voz e falou que tinha este PL contra nós, e que seria muito sério, muito grave. O que é o PL? É um projeto de lei. Projeto de lei, ó. PL, projeto de lei. Nós falamos de PL, já sabemos. Projeto de lei. Projeto de lei. E eu fiquei muito preocupada, procurei saber e fui para saber. Mas aí já era novembro, dezembro, recesso. E em março eu me inteirei do assunto, abril, e até convencer nossos irmãos, fazer uma reunião muito grande, a 21 ou 23 de maio, que é onde nós fazemos reunião no mercado público, no memorial, era numa sala em cima, mas como foi bastante pessoas nossas, bastante irmãos de religião, fizemos lá embaixo, muito grande essa reunião, e tem as fotos, tem tudo documentado. Quando nós estávamos convencendo que tinha, foi aprovado no mesmo dia, na Assembleia Legislativa, por unanimidade. Aí já estava aprovada. Chamei disso o Delchum e mostrei para ela, porque saiu só no Jornal do Comércio. Era difícil as pessoas aceitar, porque o Jornal do Comércio quase ninguém lê. Lógico. É muito poucos, né?
me E levaram... é um jornal de tradição metodista, né? Jornal de comércio, até que abriu um espaço, né? Dos assuntos comerciais dele, uma família tradicional. Mas aí veio a Dilce com essa... Eu chamei na minha casa, e ela me conversou bastante assim, isto não há o que fazer, isso tem que haver. Quer dizer, já tinha sido aprovado, mas faltava ser regulamentada. Não, ser sancionada para depois regulamentada. Faltava ser sancionada pelo então governador Rigoto. Aí fizemos uma chamada muito grande, lotamos o Dante Baroni e também lotamos a Praça da Matriz. Repetindo, sancionada o quê? Já tinha, aí se o governador sanciona, se ele aceita, se ele escreve lá... Se ele aprova, tá feito, né? Mas antes de sancionar, deu para nós fazer a emenda. Agora nós já estamos indo antes. Começou, mas são contra alguns religiosos, contra a Globo e tal, mas eu acredito que o canal, no dia 20 de fevereiro, que houve aquela apresentação no canal 36, de 2 babalorixá e a senhora Regina Fortunati, que é o pai Monzat pela Fobras e o pai Dejair de Ogum. Houve um debate muito bom e que esclareceu muito. E aí eles passaram 4 vezes, que de manhã repete, depois houve uma reprise também à noite. Depois, agora saiu já outras vezes. Quer dizer, pelo menos alguma coisa saiu e conscientizou o povo. Ótimo. E uma coisa que eu queria deixar clara para o nosso pessoal aí, a CEDRAB, ela está ativa? Sim. Peraí, quando nós entramos, aí nós começamos tudo, né? Tá, houve o conselho. E a CEDRAB encaminhou tudo, junto com o pai Pedro da Oxundocô, que ajudou muito, mas com diversos religiosos nossos. A CEDRAB começou com 3 velhas, Mãe Angélica, Mãe Norinha e Mãe Teresa. E aí que a gente foi. E ninguém fazia fé, muitos conselhos tiveram para acabar com a comissão. Mas quando aconteceu isso aí, nos fortaleceu e nós fomos para a discussão. Só que era uma comissão, que muita gente dizia, mas era uma comissão. Era uma comissão, mas nós fazíamos parte do MNU, né? Que quer dizer? Movimento Negro Unificado. Foi que nos ajudou, aonde veio o Edson Portilho, que era do MNU, Emir e outros tantos, também na época o advogado, doutor, que falha a memória agora não, mas ele nos ajudou bastante, encaminhou tudo, porque nós não tínhamos um CNPJ para apresentar. Foi CNPJ do MNU, devemos muito aos movimentos negros. Mas hoje a CEDRAB já tem o seu CNPJ. Sim, encaminhamos tudo. E dá para se associar? Mas leva um tempo. Hoje dá para se associar na CEDRAB? A gente tem... É uma congregação que congrega, né? Mas nós temos algumas restrições. A gente tem que saber a formação da pessoa. Perfeito, a origem, a bacia, o início. Não é... Eu acho que todas deveriam ter esse critério. E a seu CAB? Mesma coisa. Mesma coisa. Tem que preencher uma ficha, fazer um cadastro, dizer da origem, tem que apresentar a documentação do pai ou mãe de santo que fez a liberação sacerdotal, até porque o nosso conselho é sacerdotal. E a mãe Norinha, na época, eu ainda não era do nosso conselho, eu não era conselheiro geral do nosso conselho, não era afiliado do conselho de terreiros, né? E a mãe Norinha, na época, ficou meio sem apoio, né, mãe Norinha? Por isso que a mãe Norinha teve que fazer a congregação. Houve uma falha na comunicação, né? Na época, talvez meu antecessor já com problema de saúde, fosse hoje, eu teria abraçado com a mãe Norinha, não teríamos feito, não seria necessário, mas hoje, infelizmente, existe o CEDRAB, que é a Congregação de Defesa, né? Congregação de Defesa dos Mandatos Brasileiros. É o doutor Onir, que é o nosso advogado, também do MNU. Mas por falta de apoio, bem claro, a congregação nasceu pela falta de apoio na época. Com certeza. Foi. Com 3 senhorinhas, é isso? 3 velhas. Ah, não, são 3 senhorinhas, né? Tem que conhecer, é um fato que existe, nós não podemos ignorar esse fato. Perfeito. Eu tenho mais uma perguntinha, por que a nossa religião incomoda tanto? Por que as pessoas são tão preconceituosas? Mas eu queria completar ainda. Tá? Pode completar, por favor. As reuniões
no mercado público, que lotavam, também eu não posso negar que Vera Soares ajudou bastante e Babadiba também. Depois ele veio e foi nos ajudar bastante. E o Babadiba, ele já tinha alguma... Ele era afiliado, ele já tinha alguma federação, alguma ONG, alguma associação? Ou ele era o Babadiba e a Lorixá? Não, ele já tinha a ONG, porque ele fazia um trabalho muito grande com crianças, né? Uhum. E ele na comunidade onde ele habita. Fazia um trabalho de liderança, inegável do trabalho dele. Né? Quando ele veio outros babás, né? Mas não é nem a metade do que é hoje. E eu tenho esperança na vitória, uma pequena esperança, mas tenho, pela nossa união, pela nossa força. Nós temos que mostrar agora a força do axé, gente. Mas... Ir para cima, vamos fazer as obrigações agora, época de Semana Santa, né? E que há muitas coisas ruins. Vamos pra cima, é ano de Ogum, nós temos que... Axé 9, viu, gente? Axé 9. É 9 vezes, não é 7 nem é 6, é 9. É 9 apejós bem feitos, pra quem sabe do que eu tô falando, entendeu? Tem a cabala de Exu, tem os fundos, tem Tibuá e aí por diante. Então vamos embora, gente, vamos fazer essa coisa funcionar, vamos mostrar nossa força, vamos mostrar nosso axé, vamos mostrar que viemos, né, pai? Exatamente. Porque eu acredito que a Igreja Católica também vai fazer novena nesse sentido. Né? Ah, com certeza. Nós eles fazem a novena. Até porque... Por quem será que eles aprenderam a novena, né? Ah, com certeza, exatamente. E é forte, toda a reza, nós rezamos cantando, né, aos nossos orixás em Urubá, né? E vamos utilizar dessa nossa força para fazer com que tudo aconteça. Eu acredito que nós estamos no nosso tempo e nós voltamos no nosso terceiro e último bloco. E mais uma vez, obrigada pela atenção. Olá, voltamos no nosso terceiro e último bloco. Continuando com a palavra, a Mãe Norinha, né? A Mãe Norinha. Mas também, na época, nós tivemos diversas pessoas do interior, diversas associações, e que nos ajudaram muito. Fortalecemos depois. Foi difícil, mas a gente fortaleceu um pouco. Não é o que é hoje, mas ajudou muito e que deu para nós vencermos por 32 votos contra 2, para ter a emenda, né, na Assembleia Legislativa. Porfílio, né? Portilho, perdão, Portilho. Entendi. Ele foi muito dinâmico conosco ali, junto, e o doutor Anir também. Quando fomos para o TJ, que nos levaram, para que houvesse mesmo o corte, os evangélicos são terríveis. Isso é uma questão política, religiosa, os evangélicos querem mandar de norte a sul do Brasil, isso não se tem dúvida. Né? É que nós temos que ser forte, a união faz a força, nós temos que lutar contra isso aí. E o meu receio, que isso se torne uma guerra santa, uma briga, uma coisa de carne lá, porque vai virar o quê? Nós sempre fomos um povo calmo, tranquilo, cada um com a sua religião, o respeito sempre existiu. Né? No passado tivemos a Igreja Católica, que era histórica, os anos 40 e 50, o que eles nos perseguiam. Hoje não, nós nos damos e estão até nos ajudando. Né? Hoje eles são perseguidos também, né? É isso mesmo. Uma coisa que eu queria mostrar aqui, que o pai Clóvis trouxe para nós, obrigada, Mãe Norinha, pela informação que a senhora colocou a respeito da CEDRAB. Então, o pessoal aí que está interessado em participar, fazer parte da CEDRAB, da CEUCAB, tem que entender que vai ter aí uma análise, né, da vida pregressa espiritual, é isso, né, gente? Da feitura religiosa. Da feitura religiosa, para saber se vai poder fazer parte da federação, né? Associação ou federação? Ela é federação, nós somos congregação, é a mesma coisa. Mesma coisa, tá bom. São instituições federativas, eles se chamam de congregação e nós somos o conselho. Perfeito. Aqui existe, mais uma vez, gladiadores do altar. Eu gostaria de dar um zoom aqui, meu cameraman, dar um zoom aqui. E o pai Clóvis vai falando, pai Clóvis, do que se refere a isso. Nós estamos vendo agora, através desse zoom, da abrangência e da abertura desse leque dos atingidos por ele. Veja bem que eles estão citando os budistas, os macumbeiros, os kardecistas, minha gente. Budista, gente totalmente plena de paz.
então serão atingidos também. E já estão sendo atingidos os católicos, né? Católicos romanos. Não, as igrejas, as imagens estão sendo quebradas por aí, né? Marteladas, apauladas. E, gente, olha, eu vou dizer uma coisa, a coisa tá muito séria, a luta continua, não dá para perder tempo. A CEDRAB, a CEUCAB, a FOBRAS, o povo de terreiro... Conselho, que é um conselho civil, Conselho de Povo de Terreiro. Está aí para nos ajudar. Que é um braço do governo do Estado, diversas federações. Diversas federações. Todas estão unidas. Todas estão unidas. Então, quando houver uma chamada, vamos comparecer. A Iá e o Babá que não pode ir, mande os seus filhos, aqueles que estudam, que não trabalham e que podem dedicar um tempinho. Não é uma movimentação tão longa assim, agora foi 3 dias apenas, né? Mas nos revezamos, teve gente que ficou 2 horas, outros ficaram 6 horas, outros dormiram na praça, fomos revezando, porque é impossível ficar 3 dias consecutivos, né? Isso. Alguns negociaram férias, negociaram folga, conversaram com seus patrões, os que podiam, porque alguns não podem nem revelar que são batuqueiros, que vão ser demitidos. Mas aqueles que podiam negociar e compareceram. Olha que coisa boa, né, gente? Eu gostaria de colocar aqui um pensamento do dia rapidinho, que mostra bem o que está acontecendo nesse momento e o que pode vir a acontecer. É necessário, obviamente, contextualizar as motivações para a criação do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Ponto, eu vou dar uma paradinha aí. Nós temos um Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que é no dia 21 de janeiro, né? 21 de janeiro. Peraí, mãe Norinha, pai Clóvis, eu não estou entendendo. O Lula é que fez oficializou essa data no governo Lula. Nós temos um dia contra a intolerância religiosa e estamos vivendo intolerância religiosa, é isso que eu estou entendendo? E por que foi feito esse dia da intolerância religiosa? Vou explicar agora. Foi instituído pela Lei Federal 11.635, sancionada em 2007, em um tributo a Ialorixá Gildásia dos Santos, Mãe Gilda, líder espiritual do terreiro Axé Abassá de Ogum, em Salvador. Falecida 21 de janeiro de 2000, sua morte aconteceu após agravamento de problemas de saúde, resultado da violência psicológica provocada por um episódio de intolerância religiosa. Teve seu terreiro invadido, violado e imagens maculadas por representantes do grupo segmento de outro grupo de segmento religioso. Numa justa homenagem, então, o presidente Lula, do PT, né, nosso querido PT aí, nos ajudando nessa luta, oficializou a data que serve para fomentar o debate acerca do respeito às diferenças religiosas. Então foi preciso uma pessoa morrer nisso? Ou quantas mais vão ser precisos morrer, o pai Clóvis, mãe Norinha? É demais, mas nós temos que insistir, resistir e não baixar a cabeça, em frente. Exatamente. Agora nós temos que reagir contra a intolerância. Pessoas que se dizem crentes em Deus, que falam em amor, falam em concórdia, falam... Eu me pergunto onde está o trabalho social desse pessoal. Porque as nossas casas religiosas são casas de abrigagem, casa de passagem, né? Muito. A maioria das nossas casas abriga alguém que está lá, desvalido, combalido, a gente orienta, faz a documentação, aí ele se emprega, consegue um lugarzinho para morar, sai. Não, e notem, 24 horas a casa aberta. Aberta, 24 horas. 24 horas. Essa noite eu não tive que ligar, porque eu estava com uma pessoa passando mal. Olha, se não puder comparecer, porque felizmente a pessoa se recuperou. E a pessoa retorna ao convívio social, recupera sua dignidade, porque qual é o papel das nossas casas? Resgatar e repor a dignidade da pessoa, está desvalida, caída na rua, está desvalida pelo meio social, está com doença, está sem documentos, sem recurso econômico e financeiro. Recuperar essa pessoa normalmente já dá lugar para outra. Às vezes vem uma família inteira, vem marido, mulher, criança, cachorro, periquito, papagaio, vem tudo. A gente dá um jeito, faz um puxadinho do lado, acomoda, daqui a pouco a família também se resgata. E eu me pergunto, essas religiões que estão nos perseguindo, qual é o trabalho social que eles têm? Onde estão os asilos, onde estão os orfanatos? Não, eu vejo igrejas marmorizadas, templos astronômicos
É o que eu tô vendo por aí, né? E em nome do diabo, né? Porque tudo é o demônio, né? Que não é nosso, nós não temos o demônio. Né? O demônio está no teu corpo e as igrejas marmorizadas tomando conta aí e fazendo acontecer. Agora, tem uma questão que eu queria colocar, uma pergunta para o Babá e para a Iá. Eles são um grupo muito bem articulado e montado, né? O que é preciso, mais uma vez, repetindo, para que nós fiquemos mais fortes? Precisamos também fortalecer as nossas instituições. O que faz deles fortes? A união deles em torno de um bem comum. Nós também temos um bem comum. Então nós precisamos fortalecer nossas instituições, comparecendo, tendo participação ativa na nossa instituição. Não basta apenas pagar uma anuidade, que é ridícula a anuidade. Tem instituições nossas que é R$10 por mês, no total R$120 por ano, é ridículo. Mas precisamos sim comparecer e ter participação ativa como nós tivemos agora na Praça da Matriz. Principalmente agora, nesse momento tão difícil, e unir todo o Brasil. Nós temos que começar a nos comunicar mais. Nossos tamboreiros, né, Menor? Nossos tamboreiros, nossos arabês foram lá, tocaram sem axé, tivemos que alguns não tinham dinheiro para a condução, nós bancamos a condução dele para ir para voltar, porque foram pegos desprevenidos, mas eles compareceram, tocaram o tambor lá para nós. Ainda levaram os alunos. Exatamente. Perfeito. Então tá aí a nossa chamada. Mais uma vez o Axé em Debate trouxe aqui o Pai Clóvis da Seucab, a Mãe Norinha da Cedrab. E a luta continua, meu povo, a coisa tá muito séria. Não pensem que tá tudo decidido, até onde eu entendi, não tá nada decidido, não é isso? A coisa além de séria é grave, gravíssima. Né? Gravíssima. O Pai Clóvis falou uma coisa que me assustou um pouco, foi a questão de que encontraram alguém de alguma igreja aí, que estava armado, é isso? Isso, um pastor, já saiu na mídia, um pastor dessas igrejas eletrônicas, ele foi preso, né, com armamento e com drogas em casa. Por quê? Porque ele estava se articulando com os traficantes do Morro do Borel, no Rio de Janeiro, e para que esse pessoal combatesse os terreiros e o nosso povo de matriz africana. Muitos terreiros saíram escoltados pela BM dele, pela brigada militar deles, os babalorixás, as iolorixás, os frequentadores, saíram em ônibus escoltados pela Força Pública do Estado do Rio de Janeiro para poder sair do morro para não serem mortos. Eles estão sob proteção do Estado. Me parece que me lembra alguma coisa meio islamita, meio tipo... Qual é o pedaço que o islamita paga? Entendeu? Né? A gente tem a visão que todo islamita também é terrorista, e não é isso, minha gente. Não, nós são vamos famílias reportar a história, sabe a história? Famílias sofrendo, exato, né? Olha as histórias do mundo ocidental, a história da Sherazade, das Mil e Uma Noite, aquilo ali que é o retrato dos islamitas. Os islamitas não pregam nada disso aí. A religião os muçulmanos não pregam essa violência, esse terrorismo. São fundamentalistas que existem em várias religiões. Mas aonde eu quero chegar, que existe uma preocupação, é que nas passeatas, daqui a pouquinho pode surgir um louco, um suicida, né? E que pratique uma atrocidade. Então, gente, a coisa tá muito séria. Muito grave, muito séria. Muito grave, nós temos que nos unir. Eu não sei se vocês... No dia mesmo foi muito difícil, porque foi uma pequena parcela, mas estavam lá agredindo, falando, dizendo horrores, com provocações sérias contra o nosso povo. É que nosso número era maior, cantaram e tocaram tambor, que a gente pede muito, e pedimos agora, que o povo não aceite a provocação. Eles querem ser cada um com a sua religião. Não, eles querem ser agredidos para puxar mais a encrenca. Passar por vítima. E por favor, o governador, o presidente da República, eles têm que nos dar apoio, eles têm que terminar com isso, que isso vai terminar não sei aonde, vai haver amanhã depois uma briga tão grande, vai ser difícil. Uma guerra civil, nós estamos na beira de uma guerra civil. Tá difícil isso aí. Religiosa, né? Religiosa, que não tem nada a ver cada um na sua, porque essa implicância, essa não, coisa. E o país vivendo tantas crises, né? Já começou o ano, inflação alta, dólar em alta, tudo em alta, enfim. O governo
ô senhora deputada, vá cuidar dessa parte da inflação, vá cuidar da educação, vá cuidar de outras coisas. Perder tempo com a nossa religião a troco é uma perseguição, né, Pai Clóvis? É uma coisa pessoal isso. É uma coisa pessoal, né? Antes dela fazer esse PL, ela tinha que ter chamado os religiosos, federações, associações, e babás e as, para mostrar se ela tinha algum ressentimento, se estava errado, para nós sentarmos e conversar e nós vermos, porque o que fazem de errado não é nós. Mas não tem um gancho aí de mídia, de repente ela querer ganhar com nome, certeza. Porque em nenhum momento eu falei o nome dela aqui. Ela conhece o grupo de diálogo interreligioso de Porto Alegre, que participa das nossas celebrações, ela sabe da nossa diversidade religiosa, ela é conhecedora da diversidade religiosa. Hoje o nosso estado do Rio Grande do Sul compõe quantas casas de religiões pelo censo? Entre cadastrado e não cadastrado, nós temos uma estimativa de 65 mil. 60 casas de santo. Casa de santo. Fora filhos de santo, adeptos, fazendo por baixo, acima, média, tá? É. Tem casa com 35, 40 pessoas, tem casa com 3 mil. Vamos fazer uma média de 100 pessoas por casa. Nós somos uma população mínima no estado de 6 milhões e meio de habitantes. A metade da população do estado. Onde está essa população? Disse a coordenadora do nosso grupo de diálogo interreligioso, a dona Alfa Buono, é uma população enrustida, ela é escondida, ela só se apresenta quando pula 7 ondas no dia 1º de janeiro, é verdade, não é? Porque é bonitinho, né? E quando vai, porque é bonitinho, é folclórico, mas vamos lá fazer um axézinho, e quando vem a celebração para Iemanjá, que não cabe toda a população, e todo o litoral do Rio Grande do Sul não cabe a população toda dentro lá dentro. Essa que é a verdade. Então, tá aí o recado do Pai Clóvis, da Mãe Norinha e do Axé em Debate. Vamos botar a nossa cara, entendeu? Esse ano é o ano do Ogum, vamos colocar uma fitinha verde com vermelho para mostrarmos que somos de Axé, né? É um ato simples colocar essa fitinha no pulso e marcar pelo ano do Ogum, né? Essa intolerância religiosa que está acontecendo. E mais uma vez eu gostaria de agradecer ao Pai Clóvis, né, que esteve aqui, essa simpatia de pessoa, né, de Aganju, dono da fala, é inegável. Aganju tá aí, ó, funiquer não dá pra ser. É inegável a língua, assim, ela treme, e ela fala. E a Mãe Norinha nesse jeitinho manso, suave, né, com cajado na mão. Vai longe, né? E consegue o que quer. Consegue o que quer. Aí tá aí como é que é o memorial ao Bará do Mercado, né? Que foi um trabalho... O marco do religioso. O marco O percurso do negro, né, Menorinha? Eu faço parte do movimento negro, né? Isso aí. E já fica aqui o convite pro deputado Edson Portilho, né? Para fazermos no próximo, né, na nossa próxima edição, ele vir aqui conversar conosco, explicar os nossos direitos, o que a Constituição ampara, enfim, isso daí, meu povo, ainda tem muito papo para rolar. Eu sei que o Axé em Debate vocês querem escutar sobre a religião, sobre Oió, sobre Jeje, Nagô, sobre o que está acontecendo, sobre qual a função do Pai de Santo, do Iá, da Iá, do Babá, qual os deveres do filho de santo, porque o Axé em Debate é isso. O Axé em Debate é trazer informações e levar informações ao povo de Axé. Mais uma vez, meu muito obrigada, e fica aqui uma chamada, a luta continua, tá bom? Axé para todos, a do pé.